Oramos assim, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir rapidamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje o título da nossa mensagem é Ordem e Decência, aplicações práticas da carta de Paulo a Tito. Nós falamos na segunda-feira, quando concluímos o estudo da carta, que se Deus nos permitisse, hoje, sexta-feira, nós iríamos trazer um breve resumo da carta, mas com a nossa ótica visando a utilização prática da carta, pois foi assim que ela foi endereçada a Tito e mais especificamente aos nossos irmãos do passado, os cristãos da ilha de Creta. Quando nós estudamos a carta de Tito, podemos perceber que existem interligações bastante profundas da realidade de Creta com a realidade de Corinto, não só porque eles ficavam geograficamente perto um do outro, ambos ficam numa região que a gente conhece como Grécia, no mar Mediterrâneo, no antigo mar Mediterrâneo, e eles tinham uma cultura que nós chamamos hoje de mitologia grega, de falsos deuses. Eles eram politeístas e adoravam várias divindades, a maior delas era Zeus. Os cidadãos de Creta diziam que Zeus pertencia a eles. E Corinto também influenciado pela mesma mitologia. E também os problemas que estamos tratando na carta de Paulo a Tito eram problemas também que foram tratados pelo apóstolo Paulo quando escrevia aos Coríntios. A igreja de Coríntios também foi atacada pelos mesmos falsos mestres e a maioria deles, como nós já vimos, eram pessoas advindas do judaísmo que tentavam de alguma forma misturar a fé cristã com o judaísmo do primeiro século. E Paulo rechaçou isso diversas vezes. E nós, se você tiver a oportunidade de fazer, eu espero que você faça, se você fizer um estudo comparativo entre essas duas cartas, ou três, a carta de Paulo a Tito e as duas cartas aos Coríntios, vocês irão perceber essa ligação entre elas em relação ao tema que é tratado. Mas aqui, mais especificamente no capítulo 14 de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo conclui a sessão onde ele fala sobre a importância da ordem no culto. E ele conclui com esse versículo bastante conhecido, que é o versículo 40, que fala: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Em algumas traduções diz com ordem e decência. Então a igreja do Senhor deve ser marcada por essas duas características, decência e ordem. E eu vou fazer uma breve leitura com os irmãos, não quero demorar, mas eu quero mostrar a vocês como esse assunto, ele é um assunto que nos diz respeito hoje e que é algo que deve ser tratado com toda seriedade na igreja, porque de tempos em tempos, ou melhor, constantemente, a igreja vai ser atacada pelos mesmos inimigos. São os falsos mestres e muitas vezes os falsos ensinos que infelizmente serão disseminados dentro da igreja por irmãos desavisados ou falsos irmãos, na pior das hipóteses. Mas o falso ensino, ele sempre é algo extremamente danoso para a congregação local. Por isso devemos combater com toda severidade e seriedade. Então aqui no capítulo 14 de 1 de Coríntios, antes da gente partir em direção à carta de Tito, a carta que Paulo escreve a Tito enquanto ele está em Creta, olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios. Todos vocês sabem o contexto. O apóstolo Paulo havia evangelizado a cidade de Coríntios, havia plantado a igreja, havia permanecido 18 meses
na cidade de Coríntios e havia agora continuado o seu chamado missionário. Mas ele fica sabendo, por carta, que a igreja de Coríntios estava se desorganizando, principalmente em virtude de ataques de falsos ensinos e também por comportamentos inadequados de alguns irmãos. E Paulo então escreve essa carta, uma carta extremamente severa. E agora aqui no capítulo 14, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: irmãos, não sejais meninos no juízo. E a gente já foi ensinado aqui recentemente pelo irmão José, como nós como cristãos precisamos ter discernimento espiritual. É necessário que o cristão faça a diferença entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que é mal. O cristão não pode viver no dia a dia sem exercer esse discernimento. Por exemplo, você pode se sentar ao lado de alguém na igreja, ou alguém se senta ao seu lado, e essa pessoa pode te dizer palavras que não são do Espírito Santo, e você tem que discernir isso. Você pode ser influenciado no dia a dia, então nós temos que tomar muito cuidado. É importante que toda frase que a gente receba como cristã, ela seja provada na Bíblia, porque facilmente a nossa mente pode nos levar a um tipo de raciocínio que não condiz com as Sagradas Escrituras. Tudo deve ser provado pela palavra. Por isso ele diz: não sejais meninos no juízo. Nós devemos exercer juízo, mas na malícia, sim. Então, não deveríamos ter malícia. Deveríamos ter, sim, discernimento espiritual. Na malícia, sim, ser de crianças. Quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. E aqui, homens e mulheres amadurecidos. Vimos como é importante que os cristãos amadureçam e que os cristãos maduros, tanto homens quanto mulheres, possam discipular os cristãos mais novos, para que a fé cristã siga o seu curso. Ela é passada de geração em geração dessa forma. Quando o Senhor atrai, por sua graça, novos irmãos e irmãs da igreja, eles chegam aqui como bebês na fé. E o Senhor vai usar os irmãos mais maduros para fornecer esse alimento espiritual que os cristãos mais novos necessitarão, e muitas vezes aconselhamentos para que haja edificação e esse novo cristão amadureça, e por seu turno, quando ele amadurecer, ele vai ajudar a outros, e assim sucessivamente. Foi assim que a igreja chegou até a gente. Por isso temos que tomar cuidado quando nós nos entregamos a um egoísmo que nos leva a um individualismo, onde nós pensamos na igreja naquilo que podemos tirar dela e não naquilo que deveríamos estar oferecendo a ela. E infelizmente é assim que as pessoas veem a igreja, que eu posso tirar da igreja e não aquilo que eu deveria estar ofertando, servindo a ela. Por isso ele diz aqui: ser de crianças quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos quanto ao juízo, quanto à malícia, ser de crianças. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas. Olha que coisa interessante, uma discussão sempre desnecessária, mas que até hoje gera muita polêmica, essa ideia de línguas estranhas. Alguns apoiam que existe um dialeto desconhecido por todos e que seria talvez até o dialeto dos anjos, onde se fala uma língua que ninguém entende e supostamente isso vai gerar edificação para alguém. Não, isso é mentira. E mais uma vez aqui, nós já explicamos isso tantas vezes, mas vale a pena explicar mais uma vez para aqueles que muitas vezes ainda não se convenceram.
falarei a este povo por homens de outras línguas. Ó, a expressão aqui, outras línguas aqui, irmãos, são outros idiomas. Eu vou falar com essas pessoas por meio de pessoas de outros dialetos, uma vez que eles não estão ouvindo os profetas dentre eles mesmos, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. É o caso, por exemplo, de Tito. Tito, ele era um gentio. É muito interessante a história de Tito, porque Tito, ele aparece como que num paralelo em relação a Timóteo, como se eles tivessem ministérios semelhantes. Por isso nós temos as cartas pastorais, são 2 cartas a Timóteo, uma a Tito. E Timóteo e Tito, eles eram gentios. Só que Timóteo é filho de pai grego com uma mãe judia. Por conta disso, Timóteo foi evangelizado no Antigo Testamento por sua mãe e sua avó, que exerceram essa influência na vida espiritual de Timóteo. Então Timóteo tinha conhecimento de Cristo por meio do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando inicia a viagem missionária, ele circuncida Timóteo, mas ele não faz isso com Tito. Por quê? Porque Tito não tinha nada, nenhum conhecimento, nenhuma relação com Cristo por meio do Antigo Testamento. Ele conheceu Cristo por meio do Novo Testamento. Então Paulo não circuncida Tito, e isso está na carta aos Gálatas. Nós vamos ver que Paulo, ele não faz isso, porque ele sabia que não é essa circuncisão da carne que conta, mas é a circuncisão do coração. E aqui ele diz, Tito, por exemplo, ele vai evangelizar, ele vai corrigir cristãos judeus, sendo ele gentio. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Profecia aqui, irmãos, fala da palavra de Deus. A palavra de Deus é um sinal para quem? Para o crente. Quem é que vai acreditar na mensagem do Senhor? O crente. O incrédulo, ele ouve a mensagem do Senhor, e a gente já viu isso no início da carta. Parece para ele o quê? Loucura. Essa mesma carta fala sobre isso. E ele continua. No caso de entrarem indoutos ou incrédulos, pessoas que não conhecem o Evangelho, não dirão porventura que estáis loucos, porém se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Percebe? A pessoa que entra na igreja, ela é atraída pelo Espírito, ela ouve a mensagem, ela crê. Uma vez que essa mensagem é pregada com verdade, com ordem, com decência, com amor, tornam-se manifestos os segredos do coração. É isso que a palavra faz. Nós já vimos a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, como a palavra de Deus é como essa espada que vai até o mais profundo e separa. E ela consegue revelar o que está na mente e no coração do homem. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Quando? Quando a palavra de Deus é pregada com o poder do Espírito. Olha como é importante, irmãos, o testemunho. Perceba que Paulo só vai falar desse assunto depois dele corrigir a igreja. Ele começa essa carta dizendo: eu gostaria de falar com vocês como a espirituais. Vamos rapidamente nessa mesma carta, só vamos voltar um pouquinho, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E aqui nós vamos ver que um cristão carnal e um cristão imaturo, eles aparentemente estão no mesmo patamar. O cristão imaturo, ele vai amadurecer, ele vai dar fruto. O cristão carnal é um falso cristão. Fique bem claro isso. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas,
A igreja de Cristo tem que ter ciúmes e contendas, irmãos? Se tem ciúmes e contendas, é uma igreja de Cristo? É uma igreja espiritual? Não. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro é de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Olha como é o Evangelho. O apóstolo Paulo plantou a igreja. Depois veio Apolo, na ausência de Paulo, pregou, e aquela igreja foi edificada. Mas quem dá o crescimento? O Senhor. Porque uma mesma pessoa pode ser evangelizada por Paulo, pode ouvir dezenas de pregação de Apolo e nunca ser um cristão verdadeiro, porque não foi regenerado pelo Senhor. É o Senhor quem dá o crescimento, e o crescimento espiritual é a marca da vida espiritual. Uma pessoa que não cresce espiritualmente, a probabilidade é que ela esteja morta espiritualmente. A Bíblia deixa isso muito claro, embora pareça duro para alguns ouvidos. Eu plantei, Apolo regou. Versículo 6, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A glória é de Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, todos. Tanto o que planta quanto o que rega é o Espírito Santo que age por meio deles. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Capítulo 3 ainda, a responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. O apóstolo Paulo não estava pastoreando a igreja de Coríntios. Outra pessoa estava. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então nós todos sabemos que ouro, prata e pedras preciosas, quando são testadas pelo fogo, elas se purificam. Madeira, feno e palha, quando são testadas pelo fogo, elas se destroem. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia com D maiúsculo fala do dia do juízo, o dia de prestação de contas, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Por isso, irmãos, devemos tomar muito cuidado. Versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pessoal que gosta de aplicar economia, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia no ambiente da igreja, precisa desse versículo. Lê esse versículo mais vezes, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia dele. Por isso, se você se considera astuto, cuidado. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que eles são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Cefas aqui é Pedro. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é nosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Versículo 1 do capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Percebeu?
O servo de Deus, ele tem que ser fiel. Ele não está aqui para agradar as pessoas. Ele está aqui para ser fiel a Deus. Embora em muitos momentos ele vá desagradar os ouvintes, mas é para o bem deles. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argue a consciência. Por que o apóstolo Paulo está falando desses termos? Porque os falsos mestres que invadiram Coríntios sabiam que para apresentarem seus falsos ensinos, eles precisavam desacreditar o apóstolo Paulo. Então é muito comum que a figura do pastor da igreja local, se ele é um pastor fiel, seja uma figura atacada, agredida, porque o objetivo é desacreditar o mensageiro para de alguma forma prejudicar a mensagem. Por isso, tome cuidado. Todavia, versículo 3, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Paulo sabia que quem justificava ele era o Senhor e o seu Evangelho, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguei antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Versículo 6, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente. Olha como o apóstolo Paulo, ele usa isso, mas o que Paulo quer mostrar para a igreja é um problema ainda maior. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. O que Paulo queria ensinar? 1 Coríntios 4, versículo 6. Não ultrapasseis o que está escrito. Amém, irmãos? Não ultrapasse. Eu penso assim. Não é desse jeito. Não ultrapasse. Cuidado. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um discernimento, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que se vanglorias como se não tiveras recebido? Então, a igreja não é lugar para vanglória. Porque se a gente faz alguma coisa de bom, é Cristo. E se a gente faz de ruim, é a gente mesmo. Não culpe o diabo. É você. Não, mas foi o diabo que fez eu agir desse jeito. O diabo não te obrigou a nada. Ele pode ter te influenciado. Mas quem fez o errado foi você. E se você fez alguma coisa certa, foi Deus. Desse jeito eu não gosto. Problema seu. A verdade é essa. É por isso que o Evangelho não é atrativo para quem não é cristão. Porque o mundo está em busca de quê? De méritos. O mundo está em busca de reconhecimento, de aplausos. Na igreja, o único que recebe reconhecimento e aplausos é Cristo. Só Ele é digno. E nós sabemos muito bem disso. Versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos. Aqui Paulo está sendo sarcástico. Paulo está jogando com palavras, pois essa era a maneira que os coríntios entendiam. Chegastes a reinar sem nós, sim, tomara renasces, para que também nós viéssemos a reinar convosco. As pessoas, às vezes, eu tenho 11 anos que sou pastor, e uma das coisas que é muito comum é o sentimento de algumas pessoas que congregam ou que congregaram, de que a figura do pastor é totalmente desnecessária. É impressionante isso. Mas para muitos irmãos, eu chamo de irmãos pela fé, parece que a figura do pastor na igreja é algo assim desnecessário. A gente ficaria bem sem ele. Qualquer coisa a gente bota um projetor aqui e aí pega alguma dessas mensagens do YouTube e
E é impressionante como isso que o apóstolo Paulo está dizendo é algo que permanece até hoje. A Bíblia fala expressamente que o Senhor deu pastores e mestres, e você vai ver gente dizendo que pastores e mestres nem bíblicos são. É loucura como pessoas agem. E mal sabem essas pessoas que elas terão que dar conta da maneira como trataram os servos de Deus naquele grande dia. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último. E os apóstolos de hoje estão todos milionários, né? Mas Paulo não era assim, porque ele era um verdadeiro apóstolo. Em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Porque era assim que a igreja de Corinto estava agindo. Parecia que o apóstolo Paulo era um estúpido que não sabia nada de Bíblia, e que os falsos mestres, e juntamente com aqueles que gostavam das suas heresias, eram os verdadeiros doutores, e que eles sim eram nobres e mereciam reconhecimento. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, versículo 11, e somos esbofeteados. Olha o apóstolo Paulo. Ele era um pregador do verdadeiro evangelho, e ele estava com fome, com sede e com frio quando ele escreveu essa carta. Você imagina isso? E a gente ainda tem a coragem de reclamar da nossa vida. E somos esbofeteados. Ele era perseguido e muitas vezes agredido. E não temos morada certa. Você que reclama que mora de aluguel, o apóstolo Paulo não tinha nem morada certa. Ele podia dormir ao relento. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Olha que coisa, como se tratava um verdadeiro servo de Deus. E não se engane, irmãos, hoje é assim também. Se a gente procura servir o Senhor, a ideia é que a gente vai ser o quê? Isso aqui, tratado como escória. Muitas pessoas até desprezam. Às vezes a gente está aqui pregando e algumas pessoas estão conversando entre si, como se o que a gente estivesse falando daqui fosse relevante e a conversa paralela fosse mais importante. Quando o mais absurdo é você ver que existe mais ordem e decência em algumas salas de aula do que na igreja. Não é loucura isso? Por isso a carta de Tito é tão atual. Por isso a carta de Tito é uma carta tão necessária para a nossa congregação nos dias de hoje. E eu quero voltar agora para ela. Eu não vou fazer a leitura da carta toda, mas como eu disse aos irmãos, eu quero trazer algumas aplicações práticas dos estudos que fizemos na sexta, no domingo e na segunda. Os irmãos que não tiveram a oportunidade de ver podem fazê-lo, eles estão na internet. E agora voltando, agora estamos na carta de Tito. Todos vocês sabem, Tito está em Creta. Creta fica naquela região, como eu disse a vocês, do mar Mediterrâneo. Era uma grande ilha em extensão. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta. Muitos colocam essa carta cronologicamente, apesar dela estar depois de 2 de Timóteo, mas ela estaria cronologicamente no meio, entre 1 de Timóteo e 2 de Timóteo, estaria a carta de Tito. 1 Timóteo teria sido escrito primeiramente, depois Tito e finalmente 2 Timóteo, porque Paulo já estaria preso na sua segunda prisão, a prisão em que ele veio a ser martirizado em Roma, na época do perverso imperador Nero. Então Paulo escreve Tito. Paulo ainda está solto, ele está em missão. Ele inclusive marca de se encontrar
com Tito. No finalzinho da carta nós vemos isso. Ele diz no versículo 12 do capítulo 3: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, ele não sabe ainda quem é que vai lá substituir Tito, se seria Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Então Paulo está escrevendo essa carta dessa cidade Nicópolis, que ficava na região da Grécia também. Então aqui agora o apóstolo Paulo escreve, e a gente já estudou ela, os 3 capítulos, e o que a gente pode extrair? Primeira coisa que a gente já viu no capítulo 5, e que inclusive é o motivo central dessa carta, enquanto tem outros motivos assim secundários, mas o motivo central está aqui no capítulo 1, versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, ou seja, liderança. Então o primeiro ponto é: a igreja deve ser organizada com líderes qualificados. E qual é a qualidade dos líderes? Eles precisam ser obreiros aprovados que manuseiam bem a palavra de Deus. Nós já vimos, quando eu li a vocês agora há pouco, 1 aos Coríntios, que é necessário que o servo ou dispenseiro, como Paulo coloca em 1 Coríntios, seja fiel. Então é importante. Todo o poder do púlpito, ele emana das Escrituras. Não temos nenhuma autorização da parte do Senhor de ir além ou de ficar quem? Para agradar as pessoas. Mas o pastor está falando isso, não devia. Mas se está na Bíblia, por que não devia? Não, porque se falar assim vai machucar o irmão A ou o irmão B. Não machuca, a gente está tratando. Como eu já dei esse exemplo talvez uma centena de vezes, como as pessoas quando tomam uma vacina, elas estão o quê? Se protegendo e não sendo machucadas, por mais que a agulha possa doer quando ela vai penetrar o corpo. Mas o objetivo daquela injeção é o quê? Proteger a pessoa, ou no caso de alguma medicação que seja intramuscular, curar a pessoa. Então aqui a igreja deve ser organizada. E ela é organizada assim. O Senhor constituiu, está escrito na carta aos Efésios, não vou abrir lá para que os irmãos, para a gente ganhar tempo, mas no capítulo 4 da carta aos Efésios diz que o Senhor separou pastores e mestres para que houvesse edificação. A igreja só vai crescer se ela estiver organizada. Uma igreja desorganizada não cresce. E quando eu falo de crescimento, irmãos, o crescimento mais importante não é o crescimento quantitativo, é o crescimento qualitativo. É o crescimento enquanto cristãos. A nossa grande preocupação não é aumentar o número de pessoas na igreja, mas é aumentar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é a nossa preocupação. Então, como é que a fé vem? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus pregada, da pregação, como está escrito em Romanos capítulo 10. Então a igreja deve ser organizada. Por isso, a gente está fazendo uma reestruturação, já vou adiantando, depois eu vou conversar com as pessoas específicas. O Ministério Feminino vai ser totalmente reestruturado. O encontro de mulheres que é feito no primeiro sábado do mês. O encontro estava sendo feito ainda na boca do rio. Cada uma falava uma coisa, não era alguma coisa assim? Não era assim? Tinha a seleção e não vai ser mais assim porque não é bíblico. Tem que ter mulheres maduras que ensinam as mulheres mais novas. Uma pessoa que muitas vezes nem é da igreja vai ensinar o quê? Você nem sabe a doutrina que a gente crê aqui. Então vai mudar tudo a partir do próximo já. Por isso que no domingo as mulheres que estiverem aqui no final do culto, se quiserem, eu vou dar a direção e ao que tudo indica, no primeiro próximo estudo eu estarei aqui para supervisionar como é que vai ser. Então tem que mudar. Tem que mudar o estudo infantil.
Tem que ser mulheres maduras, ensinando as nossas crianças, e tem que haver uma ligação de amor entre as mulheres que estão envolvidas nisso. Como é que pode uma pessoa que está envolvida no mesmo serviço que a outra tá de mal, tá de brigadinha, não concorda? Porque é brincadeira. Ministério de louvor, a mesma coisa. Tem que ter organização, tem que ter liderança. Espero que ainda nesse mês de agosto algumas pessoas se candidatem à liderança local, a homens agora, e serão analisados para ver se podem ser denominados líderes, porque a igreja precisa de organização, e nesse sentido eu fui repreendido, porque eu sou líder. Então precisamos de outros homens capazes para que a gente possa dividir a responsabilidade na casa de Deus. Não é quando eu posso, não é quando dá, tem que ter responsabilidade. Você tem responsabilidade no seu trabalho, você tem responsabilidade na escola, em sua casa, em onde quer que seja. Imagine na casa de Deus, que é a antessala da eternidade. A gente não quer ter responsabilidade aqui? Então, cuidado, irmãos. A igreja precisa de ordem. Ordem e decência. Não vamos mais admitir, o tempo já passou, essa ideia de irmãos ficarem fazendo grupinho. Não existe mais isso aqui. Tá certo? Não pode. Tem que ter uma liderança. E o propósito da liderança é justamente esse. Para que a gente possa administrar a igreja de uma maneira bíblica. É a única instituição da terra que é do céu. E a gente age de maneira irresponsável. Absurdo isso. Mas muitas vezes é pura negligência. Por isso que o Senhor nos perdoe. E como filho pródigo, voltamos à casa do Pai, uma vez que caímos em si. Amém? Segundo ponto. Devemos ter uma forte resistência aos falsos mestres e aos falsos ensinos. A gente nunca pode ver uma heresia como uma pequena heresia. Não, mas é só uma pequena diferença de ponto de vista. Não é uma pequena diferença. Heresia é heresia. Então temos que tomar cuidado. Eu não sei se vocês já ouviram a palavra sincretismo. Quem já ouviu essa palavra? Você sabia que essa palavra sincretismo tem origem na ilha de Creta? Pois é, pastor não tem nada o que fazer, tem que estudar. Pois estudei e essa palavra vem daí. Os cretenses, e a gente já viu na carta, eles eram brigãos. Eles eram briguentos entre si. Mas quando aparecia um inimigo em comum, eles se juntavam. Mesmo acreditando em coisas completamente diferentes uns dos outros, eles se juntavam e aí se tornavam um. Daí a palavra sincretismo. É o que a gente vê hoje. Católico misturado com evangélico, misturado com umbanda, misturado com quibanda, misturado com não sei o que banda. Porque o importante é defender os valores X e Y. Não, o importante não é isso não. O importante é Cristo. E Ele crucificado. O importante é o Evangelho. E a gente não abre mão disso. Nenhuma bandeira substitui o estandarte de Cristo. Não podemos permitir que os falsos ensinos entrem na nossa congregação. Porque eles já entraram. Se vocês ainda não perceberam, prestem atenção. Eles entram como o irmão José falou aqui na terça-feira, sorrateiramente. É uma irmãzinha, é um irmãozinho visitante de outra igreja que chega aqui com valores completamente deturpados. E que aparentemente está concordando com tudo que o pastor falou, mas tem uma coisa a dizer a esse respeito. Não é bem assim. Como assim não é bem assim? Se o pastor falou alguma coisa que não é bem assim, por que você não foi lá falar com ele? Por que você está falando baixinho com a pessoa do lado? Quem faz isso são quem? Os dissimulados.
Tem alguma coisa errada na pregação? Eu tenho que falar para toda a igreja ouvir. Essa ideia de cochichinho paralelo, isso por si só já é uma heresia. E a gente não pode permitir esse tipo de coisa crescer no nosso meio. Tem que ter um combate firme em relação a isso. Por isso ele coloca aqui, resistir firme aos falsos mestres. E é a única vez que a gente vai ver o apóstolo Paulo falando de maneira tão dura. Olha o que ele vai dizer no versículo 10 dessa carta de Tito. Capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, pessoas que não se submetem à pregação e nem à liderança que foi instituída pelo próprio Deus. Faladores frívolos. Normalmente essas pessoas falam pelos cotovelos e falam porque não entendem a responsabilidade do falar. Cada um vai ter que dar conta de cada palavra frívola que sai da sua boca. Quem falou isso? Cristo. E aqui Paulo usa a mesma expressão. Enganadores, especialmente os da circuncisão. Normalmente, os falsos mestres, as falsas mestres, porque também existem as falsas mestras, apesar de não existir pastoras, mas infelizmente existem as falsas mestras, essas pessoas parecem mais espirituais do que quem é espiritual de verdade. Porque, como está escrito em 2 Coríntios, eles se travestem de ministros da justiça. Porque como eles não têm a verdade, eles precisam da aparência. O anjo, quando vem, não necessariamente um anjo ele precisa aparecer todo cheio de luz. Às vezes ele parece como uma pessoa humana normal, a gente vê lá na época de Abraão. Mas quando Satanás quer se disfarçar de anjo, ele se disfarça de quê? De anjo de luz. Por meio daquele show pirotécnico, ele engana muitas pessoas. Por isso, cuidado. E Paulo diz aqui no versículo 11: é preciso fazê-los calar. É a única vez. A ideia aqui é colocar mordaça. Parece algo até anticristão, né? Mas como assim? A gente é amor. A gente suporta todas as coisas. Não. A gente suporta todas as coisas que a gente tem que suportar. Mas tem coisas que a gente não deve suportar, que é heresia dentro da igreja. Eu tenho que suportar o carregar a minha cruz. Mas suportar a heresia para poder a minha vida ser mais fácil? Não, isso não tem nada de cristão. O cristão ele é combativo quando se trata de heresia. Na carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: nós fomos levantados em defesa do Evangelho. Parece que hoje a gente deixa o Evangelho desprotegido. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa e a gente... E eu não estou falando da gente sair brigando lá fora, irmãos. Entenda, o contexto é defender o que a gente tem aqui dentro. Esse é o contexto. Não é a gente bater boca do lado de fora com pessoas que pensam diferente. Não. O mundo jaz no maligno. A ideia é defender o que a gente tem aqui dentro. Batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. É assim que começa a carta que foi escrita pelo meio-irmão de Jesus, Judas. Então aqui ele diz: é preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras. Casas inteiras. Pervertidas por falso ensino. Ensinando que não devem. E qual é o objetivo? Torpe ganância. A ganância sempre está por trás. Por isso, irmãos, nós devemos resistir fortemente aos falsos mestres e aos falsos ensinos. Terceiro ponto de aplicação prática para a gente na carta que Paulo escreve a Tito. Há uma responsabilidade especial para um grupo específico na igreja. Daí a importância de termos uma liderança. E como eu disse a vocês, os irmãos aqui já vão orando. Domingo, aquele que se achar preparado, e vocês orem, homens,
Vocês vão me dar o nome de vocês para que a gente possa então orar e a gente ter uma reunião de liderança aqui na igreja o mais breve possível, de preferência já no próximo mês de agosto. Aquele que orem bastante. Hoje vocês vão ter, hoje é sexta, o próximo encontro, se Deus permitir, é domingo. De hoje até domingo vocês vão poder orar a Deus, e se vocês forem direcionados, podem me dar o nome de vocês para que nós possamos formar esse grupo específico que tem responsabilidade na igreja. Amém? Amém. Mulheres, a mesma coisa. Quem vão ser as mulheres que vão ensinar no estudo bíblico de mulheres? Mulheres maduras, que tenham um mínimo de conhecimento bíblico para passarem para outro. Essa ideia de chegar aqui e cada um dizer o que pensa, isso tem nada a ver de igreja. Isso não é igreja. Igreja não é uma roda onde cada um diz o que pensa. Então, devemos tomar muito cuidado. E eu quero admitir que nesse sentido eu tenho responsabilidade também. Então isso vai ser mudado, e já vai ser mudado. Agora o quarto ponto. Apesar da gente ter essa ideia, e esse parâmetro é bíblico, que isso fique bem claro, existe uma liderança, tanto a liderança geral, que é formada pelo sexo masculino, mas também há uma liderança feminina nos ministérios onde as mulheres são direcionadas ao Senhor a exercerem a graça que lhes foi dada. Mas existe uma responsabilidade que é geral, e a gente precisa entender isso, que diz respeito a toda a igreja. Então, algumas responsabilidades que todos nós temos. A primeira delas, e eu vou fazer isso a título de exemplo. A primeira delas, dar um bom testemunho. Como é que pode, irmãos, nós aqui sairmos da igreja e fora da igreja termos uma vida completamente translocada, antibíblica? Não pode, irmãos. Você carrega o nome de Cristo. E eu gostaria que você fosse comigo rapidamente a um trecho. Eu escolhi esse trecho, podia ser outro, mas esse porque é um trecho já conhecido de vocês, e eu não vou me aprofundar nele, mas é a título de você entender, de exemplificar. Como assim, pastor? Nós temos uma responsabilidade geral, ou seja, dos menores aos mais velhos, todos somos responsáveis por essa congregação local, se você congrega nesse local. Por isso que tem gente que não quer congregar, então passa um tempo aqui, já vai para outro lugar. Deus me chamou para isso, para quê? É ministério de quê? De macaco? Pulando de galho em galho? Você tem esse ministério na Bíblia? Não vejo. O apóstolo Paulo tinha uma igreja local que enviava ele, e ele dava conta de cada viagem missionária que ele fazia. Tem gente que se sente numa liberdade tão grande que vai além do evangelho, e aí já não é liberdade, é libertinagem. Cuidado com essas pessoas, elas influenciam muito a outras no erro. Aqui no capítulo capítulo 12 de Romanos, 12, perdoe, é uma obrigação nossa, e não deveria ser obrigação. A gente deveria ver isso como privilégio, amar o irmão. É isso mesmo, olhe para o lado, você tem que amar essa pessoa, tem que amar, e o amor tem que ser sem hipocrisia. Como é que pode uma pessoa chega na igreja e não se relaciona com os irmãos da igreja? Irmão, quando a gente fornece um lanche no final do culto, não é para matar a fome de ninguém, não, porque se uma pessoa está passando fome, a gente vai ajudar de outro jeito. Quando a gente oferece um lanche no final do culto, é uma oportunidade de termos comunhão uns com os outros. Ainda que você não queira comer nada, mas você fica aqui para ter comunhão com o seu irmão.
pessoa vai embora, sai correndo. Mas ele está com medo de alguma coisa. Está com medo de amar e de ser amado. É por isso que tem tanta gente literalmente mal amada na igreja. Porque não se permite ser amada pelos irmãos. E essa pessoa que não é amada não vai amar a outro, com certeza. Por isso, cuidado. Não permita que a falta de amor te contamine. O mundo é assim. Por isso que no capítulo 24 de Mateus, Jesus já nos instrui. Cuidado, cuidado, cristão, cuidado. Por se multiplicar a maldade, o que vai se esfriar? O conhecimento bíblico vai se esfriar? Não. O amor. Então ame. Ah não, eu amo lá fora. Mentira. Se você não ama os seus irmãos em Cristo aqui dentro, lá fora você não consegue amar ninguém. O amor começa aqui dentro. Ah não, o cristão tem que ser crente lá fora, porque ser crente fácil dentro da igreja é fácil. Quem disse isso? Se é fácil ser crente dentro da igreja, por que tem um monte de gente que não está sendo crente aqui na igreja? Isso é tão fácil assim? Não, irmãos, é difícil ser crente em qualquer lugar, principalmente na igreja. Porque é na igreja onde os nossos erros são revelados. Ser crente lá fora é fácil, porque não tem parâmetro. Ser crente lá fora, o mundo vai dizer... Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que acha uma mala de dinheiro e devolve. No outro dia vai aparecer no jornal. Porque vai dizer, olha, que pessoa honesta. Mas se você é um crente aqui dentro, e o seu irmão esqueceu uma carteira com 10 mil reais, tipo a carteira de Paulinho, que é dessa grossura, 10 mil reais, só com nota de 200. Você vai lá e devolve. Você vai receber aplauso? Nenhum. Não faz mais que sua obrigação. Então cuidado com essas frasezinhas. Não. Ser crente lá fora é difícil. Ser crente dentro da igreja é fácil. Se é fácil ser crente dentro da igreja, por que você não é? Por que você não vem todos os dias aos cultos? Por que você não vai na fiel nos dízimos e nas ofertas? Por que você não está amando ao seu irmão como deveria, se é tão fácil ser crente dentro da igreja? Não é tão fácil ser crente dentro da igreja? Cadê o amor sem hipocrisia? Aí vem essas frasezinhas de efeito, essas frasezinhas de Facebook e Instagram, que não edifica ninguém. Cuidado, que a gente não é alimentado com frasezinha de Facebook e Instagram. A gente tem a Bíblia, graças a Deus, no nosso idioma. E a gente deveria estudar mais a ela. O amor sem hipocrisia, detestai o mal, deteste o mal. Deteste. Por que essa palavra deteste o mal? Porque você só pode amar o bem se você detesta o mal. Essa ideia de neutralidade não existe. Você está de um lado ou está do outro. Apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Você percebeu como Paulo está repetindo o amor? Ele fala, o amor seja sem hipocrisia. Aí ele fala de novo, amai-vos cordialmente. Mas Paulo, você já falou sobre amor? Já não disse que o amor seja sem hipocrisia? Por que você está falando amai-vos cordialmente? Se tem um aspecto que a gente mais falha na igreja, é qual? Falta de amor. Quando perguntaram a Jesus se ele podia resumir a lei de Deus, porque você pensa que a lei de Deus são 10 mandamentos? Não. Segundo o pensamento judaico, eram mais de 600 mandamentos. Então, Senhor, como é? Qual é o mandamento que a gente tem que obedecer? Jesus disse, olha, ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Então, não, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo tudo certinho. E o amor está como? Como está o amor? Não, mas o meu jeito é assim. Como? Sem amor? Sem amor vai para o inferno. Tem isso sem amor. Meu jeito é ser sem amor. Não, não tem esse jeito sem amor. Então você não é cristão. Então você ainda está em trevas.
Ah, mas a pessoa fez isso e isso comigo, e você não perdoou? Porque quem ama, perdoa. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor. É qualquer tipo de amor? Não, é fraternal. O que significa essa expressão fraternal? Amor de irmão. Quando a gente ora, Pai nosso que está nos céus, é porque a gente reconhece que o Senhor nos deu uma família, que são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Eles são perfeitos? Não. Nenhum de nós somos. Nenhum de nós é. Mas estamos sendo aperfeiçoados. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu já exemplifiquei. O último pedaço do bolo de chocolate com morango dobrado. O irmão olhou, você olhou, a outra pessoa. Tem 4 olhando para esse último pedaço. Quem vai comer? Nenhum dos 4. Porque um vai preferir o outro. Não, Barão, você, para você. Não, Barão, você primeiro. Não, Barão, coma você, coma. Tá vendo? Não siga esse exemplo. Então, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a ideia é: pense no seu irmão, abra a mão em favor dele. Isso é demonstração de amor. No zelo. O que é zelo, irmãos? Cuidado. Cuidado. Desinteressado. No zelo, não sejais remissos. Vai fazer algo para Deus, tem que ser zeloso. Tem que ser de todo o coração. Não pode ser de qualquer jeito, com o resto. Porque a gente já viu que Deus não aceita a oferta de Caim. E Caim está cheio de seguidores nas igrejas hoje. Pessoas que vêm para a igreja com o resto. E se Deus quiser, Ele aceita. Se não quiser, não estou nem aí. Cuidado, porque Ele não vai aceitar. E você devia estar aí para isso, porque naquele grande dia, isso vai fazer toda a diferença. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Por isso, quando você for orar para exercer o ministério na igreja local, não tenha medo. Tenha zelo. Tenha responsabilidade. Entenda que isso é um privilégio, mas também é uma necessidade sua, não de Cristo. Cristo não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. E naquele grande dia, como a gente já estudou aqui, Mateus 25, quem não serve a Cristo, não serve para Cristo. A gente já viu, Mateus 25. Aqueles que o Senhor rejeita, como é que ele fala? Qual é o grande pecado? O grande pecado de não fazer nada. Eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive nu, eu estive enfermo, eu estive doente, você não me visitou, você não cuidou de mim. Mas Senhor, a gente nunca te viu desse jeito. Como assim você nunca me viu? Olhe para o lado. Nós somos o corpo de Cristo. Como é que você não viu? Você entendeu a responsabilidade, por exemplo, da ceia aos domingos? É o corpo de Cristo. Como você não viu? Como é que você não viu o pé, a mão, o tronco? Você não viu? Continuando, mas eu já vou concluir aqui, irmãos. Nosso propósito, como eu disse, é trazer aplicações práticas. Regozijai-vos na esperança. Olhe como a igreja tem que ter alegria. A gente chora pelo nosso pecado? Chora. Mas a gente também se alegra, porque sabe que foi perdoado em Cristo Jesus, se a gente se arrependeu de verdade. Então, é esse paradoxo do ser cristão. Ele tem motivo para chorar o tempo todo. Por quê? Porque ele tem pecado o tempo todo para se arrepender e o pecado do mundo e tantas coisas. Mas a gente tem a alegria de Cristo. Olha esse paradoxo da fé.
Por isso, se você está chateado com o mundo, não venha dizer que sua chateação com o mundo é tristeza por arrependimento, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoa que chega de cara fechada, mal-humorada, e diz que é porque está arrependido, não tem nada a ver arrependimento com isso. Arrependimento é outra coisa. O choro do arrependimento é outra coisa. Uma das coisas, por exemplo, o choro do arrependimento produz humildade. Se você realmente tem choro de arrependimento, pode ter certeza que vai ter um ombro de um irmão ou uma irmã, amiga, dependendo do seu gênero, que você vai botar a cabeça e vai chorar. Porque aquele ombro do irmão ou da irmã é como se fosse o ombro de Cristo, onde você chora e se sente consolado. Não é que está escrito? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se tem choro de arrependimento, pode ter certeza que tem consolo cristão na igreja. Se somos igreja. Olha a importância de ter ordem e decência, para que as coisas aconteçam como devem acontecer, e não de forma desordenada. Já pensou se um carro, se o motor estivesse no lugar da roda e a roda no lugar do motor, esse carro anda? Anda? Por que não? Tem roda e tem motor. Não estão no lugar. E se você botar gasolina no lugar que tem que botar água, e botar água no lugar que tem que botar gasolina, anda o carro? Por que não? Tem gasolina e tem água, mas não estão nos recipientes específicos. Mesma coisa na igreja. Tem que ter ordem e decência para que as coisas fluam como devem fluir. Pacientes na tribulação. Você está com problema, irmãos? Glória a Deus, eu também. Vários. E aqui é o lugar onde a gente aprende a ser paciente na tribulação. Pedro vai dizer que você está sofrendo, os irmãos do mundo inteiro também estão. Porque no mundo tereis aflição ou aflições, mas tem de bom ânimo. É o que nos diz Cristo. Versículo 13, versículo 12, ainda na oração perseverante, versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos. Generosidade. Meu Deus, generosidade. Tem gente que acha que generosidade é algo que você faz quando dá, uma vezinha. Então assim, eu sou uma pessoa super generosa. Uma vez por ano eu trago uma cesta básica e dou para algum irmão que eu creio que está passando por um momento difícil. Você não é generoso não. Você é mundano. Generosidade fala de amor, de responsabilidade com aqueles irmãos que têm menos. Mas você não tem nem amor a ponto de saber quem tem menos para ajudar. Imagine. Percebeu porque tantas pessoas evitam o convívio? Porque quando a gente convive, convivência, viver junto, quando a gente convive como igreja, a gente se conhece, então a gente sabe as necessidades e a gente tem a oportunidade de se ajudar. Por isso que tantas pessoas evitam. Compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Pastor, o que você está lendo aqui? Eu estou lendo o que Paulo está escrevendo a Tito. Não, mas Paulo está dizendo isso, tá assim. Quando Paulo está dizendo que a gente tem que ser influenciado nas boas obras, na carta a Tito, ele está dizendo essas boas obras. Boas obras não é o que você decide fazer. Boas obras é o que Cristo nos instrui a fazer. Então, cuidado
para que você, como a gente já começou lendo 1 de Coríntios, não seja levado pelo seu próprio raciocínio, achando que você é sábio. Não, porque sábio só tem um, que é o Senhor. Então, eu quero voltar agora à carta de Paulo a Tito e a nossa conclusão. Então, isso que eu acabei de dizer a vocês, está lá em Romanos 12, mas a gente poderia ler essa mesma lista ou outras listas, como por exemplo o Sermão do Monte. Entender a responsabilidade de ser cristão. Você é luz, você é sal, é sua responsabilidade ser luz, é sua responsabilidade ser sal. E se o sal perder o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser o quê? Pisado pelos homens. Embora essa figura para nós seja estranha, mas era algo que se usava na época de Jesus. O sal, quando ele perdia o sabor, ele era usado para tapar o buraco na rua. E aí as pessoas pisavam. Daí a analogia. Então, nós precisamos ser luz. Principalmente aqui, onde o Senhor Jesus nos plantou, no Alto das Pombas, em Cosme de Farias, temporariamente estamos nesses dois lugares. Devemos exercer nosso ministério de tal forma que, mesmo calado, mesmo ao passar da rua, a gente seja luz. A luz fala? A luz emite som? Não, mas ela ilumina. O sal, quando ele é misturado com o alimento, você consegue perceber a presença dele? Não, mas quando você coloca o alimento na boca, você sente um sabor agradável por causa do sal. Então é assim, devemos ter essa responsabilidade, todos nós, como cristãos, não só a liderança, que tem uma responsabilidade mais específica e maior, mas como cristãos, aquele que foi batizado hoje, aquele que já é cristão desde o começo da igreja, há 11 anos atrás, todos temos responsabilidade de ser sal e luz. É tão triste quando vem um familiar e vem e diz que a pessoa que congrega com a gente deu um péssimo testemunho em casa. É tão triste ouvir isso. É tão triste ver isso. No momento tem situações em que a gente nem ouve, a gente vê a pessoa dando um mau testemunho, dói. Porque nós temos a responsabilidade de ser luz. E se a luz que há em nós forem trevas, quando essas trevas serão. E para aqueles que ainda continuam com aquela afirmação que somente é usada por aqueles que querem permanecer no pecado, é: não me julgue. Como assim não me julgue? A Bíblia diz que a gente tem que julgar os de dentro. Nós aqui. Os de fora, Deus julgará. Mas aqui dentro, devemos ter esse tipo de responsabilidade. Você vê o seu irmão em erro, não finge que você não viu. Não, tem que repreender. Com espírito de brandura, mas tem que repreender. E a gente já viu, e se ele não quiser 2 testemunhas? E se ainda assim ele permanecer? Paulo diz: evita o homem faccioso. É nessa carta que ele fala isso. Evita o homem faccioso depois de adverti-lo 2 ou 3 vezes. Porque você sabe que tal pessoa está o quê? Reprovada. Vamos lá. Capítulo 3 de Tito, versículo 10. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Está vendo? A pessoa está querendo trazer divisão à igreja. A pessoa está querendo trazer problema para a igreja. E você vai lá e diz: mas meu irmão, minha irmã, não é assim. Nós devemos viver em amor fraternal uns com os outros. Como assim? Você está
aqui se colocando contra tal e tal pessoa, ou pior, contra o pastor da igreja. Que é isso? Não é desse jeito. E a pessoa vai e insiste com esse tipo de comportamento faccioso. Daí a palavra facção. Evita tal pessoa. Não tenta convencer ela. Por quê? Porque a probabilidade é dela te influenciar mais do que você influenciá-la. Por isso Paulo não diz, continua tentando convencer essa pessoa facciosa a voltar. Não. Paulo diz, evita. Evita. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está o quê? Pervertida. E que é uma pessoa pervertida tem tudo a ver com o título da mensagem. É uma pessoa que não tem ordem e nem decência. Daí a palavra perversão. Uma pessoa desordenada, indecente, é uma pessoa pervertida. Tal pessoa está pervertida e vive pecando. Olha que coisa, não é que essa pessoa pecou, porque pecar, nós todos estamos suscetíveis. Por isso temos o arrependimento e a fé em Cristo, que nos justifica do pecado. Mas a pessoa que vive pecando é aquela que peca sem arrependimento. É aquela que faz o errado e ainda justifica o erro. Nós demos o exemplo de Saul quando foi repreendido. Ele disse, mas você demorou em chegar, Samuel. E o povo já estava indo embora. Aí, né, você sabe. Não, eu não sei como é isso. O erro não se justifica, irmão, se arrepende. Não, mas eu estou tratando tal pessoa porque essa pessoa me tratou mal. Sim, mas a Bíblia não diz, trate bem quem te trata mal. Mas se você está se justificando no erro do outro, está vendo que está errado. Se a pessoa te tratou mal, perdoa e trata bem ela. Não, mas é assim, eu trato como me tratam. Não, quem faz isso é o mundo. Se eu amar somente aqueles que me amam, qual é a diferença que eu tenho para o ímpio? Nenhuma. Jesus disse que eu tenho que amar, inclusive e principalmente os que me odeiam. Porque é assim que eu mostro que eu sou diferente do mundo. Eu sou cristão. Eu não nasci somente do ventre materno, eu nasci do alto, quando o Senhor me regenerou. E as evidências, uma delas é essa, o amor. O amor, inclusive, por aqueles que nos odeiam. Por isso, evita o homem faccioso. Evita. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. E por si mesmo está o quê? Condenada. Você sabia que um monte de evangélico vai para o inferno? Você sabia disso? Que conhecer o evangelho não salva. Você precisa crer nele de todo o coração. E você precisa obedecer a ele. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala que o Senhor vai trazer juízo àqueles que não conhecem e não obedecem ao Evangelho. Então, arrotar versículo bíblico, arrotar a teologia, por mais correta que seja, não diz muita coisa. Porque a teologia correta tem que ser acompanhada com o comportamento correto. Mas preste atenção. Ninguém nunca vai ter um comportamento correto sem a teologia correta. Porque há essa maluquice na igreja hoje. Não importa o que você acredita, o importante é o que você faz. Mas como você vai fazer o que é certo se você nem sabe o que é certo? Parece que o ensino não é mais importante. Por quê? Porque algumas pessoas que conhecem o ensino correto, vivem de maneira incorreta. O ensino correto deixou de ser importante? Claro que não. O ensino correto é vital para que haja uma vida correta. Mas é importante também a gente entender que o ensino correto por si só não basta. Ele tem que ser usado para nos levar a uma vida correta. São duas palavrinhas que, se você ouvir por aí, você vai conhecer.
ortodoxia e ortopraxia. A ortodoxia fala do ensino correto e a ortopraxia fala da vida correta. É isso que Paulo está falando nessa carta. Que essas duas verdades têm que estar ligadas. Como os dois elos da cruz. O conhecimento correto e a vida correta. Tem que estar junto. Mas, cuidado, porque o mundo tem se tornado tão insano a ponto da gente ter um movimento evangélico tão translocado que por conta de um monte de abuso, tem pessoas que dizem, não, o ensino não tem importância, o importante é a fé. Sim, mas como é que você vai ter fé sem conhecimento? Você tem fé em quê, se você não tem conhecimento? Se a fé é o firme fundamento daquilo que você crê, mas como você acredita em algo que você não conhece? Romanos capítulo 10 diz, todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas como clamarão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então a gente tem que tomar cuidado, porque como eu disse há alguns minutos atrás, esses versículos bíblicos que a gente vê na internet de pessoas que não frequentam igrejas, não tem responsabilidade com a igreja, não tem responsabilidade com Cristo, não tem responsabilidade com o Evangelho, não tem responsabilidade com os irmãos. Aí vão falar coisas, frases que aparentemente parecem corretas, como a frase que a serpente usou para Eva: come do fruto. Mas Deus disse que não era para comer, que eu vou morrer se eu comer. Vai nada, o fruto como é bom, Eva. Dá conhecimento, é gostoso, é saboroso. Como é que Deus faz algo tão bom e não permite que você aproveite? Não. Se Deus é bom, Ele vai te dar o melhor. Não é assim que se justifica a teologia da prosperidade? Um monte de gente na igreja atrás do Deus que dá dinheiro. Tem evangélicos que, se você disser assim, se prostrado me adorar, diz, te darei tudo. A pessoa diz, amém, aleluia. Nem sabe que foi o cão que falou essa frase. Quando ele está tentando Jesus, o que é que ele diz? Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu te dou o mundo inteiro. Foi o diabo que falou essa frase, mas hoje os evangélicos ouvem, aleluia, glória, 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 Deus no céu, Deus na terra, satisfazer todos os meus deleites e prazeres. Não foi o diabo que falou isso? Como foi que o diabo chegou a Jesus? Quando Jesus estava com fome. E qual foi o primeiro assunto? Comida. E o que foi que o diabo colocou em jogo? A comida? Não. A fome de Jesus? Não. O amor de Deus. Se você é mesmo filho de Deus, como você diz que é, por que está com fome? Transforma essa pedra em um pão. É assim que a gente é atacado. Para que a gente não viva o ensino correto. Ah, o ensino correto não enche barriga. Não precisa encher sua barriga. Ele vai encher seu espírito. E mesmo que você tenha fome, você vai permanecer de pé. Porque o espírito cheio de Deus vai segurar, inclusive, o seu corpo. Agora, se você está com a barriga cheia e com o espírito vazio na sua vida, não vai para lugar nenhum. Por isso, irmãos, Paulo alerta tanto nessa carta que o ensino correto tem que ser seguido da vida correta. Mas que um não vive sem o outro. No sentido de que, porque muitas pessoas, pastor, por que você está repetindo tanto? Ô irmãos, eu estou repetindo porque eu sei que tem irmãos e irmãs no nosso meio que muitas vezes vão ser tentados a seguirem determinados pastores na internet porque eles têm uma teologia correta, mas eles vivem abertamente uma vida errada, abertamente, não é nem secretamente, abertamente.
Nas mídias sociais você vê como essas pessoas vivem. Mas eles têm o ensino correto, mas eles não vivem. Mas você vai seguir uma pessoa dessa? Tem gente que segue. Tem gente que ainda influencia outros a seguirem. E vão ter que dar conta naquele dia. Finalmente, último ponto da nossa exposição hoje, no sentido da prática dessa carta de Paulo a Tito. Tudo que a gente faz na igreja, a glória é de Cristo. Porque, pastor, mas isso eu já sabia, não sabia não. Sabe por que você não sabia? Estou dizendo que você não sabia? Porque muitas vezes a gente tira a mão do arado porque ninguém aplaudiu o nosso serviço. Ah, mas eu estava fazendo isso, ninguém me disse nem um obrigado. Mas vem cá, você não estava fazendo para Cristo? Porque você quer reconhecimento. Não é Cristo que tem que ser glorificado? Não, a pessoa não tem que ver o seu esforço e dizer glória a Deus, aleluia. Não é isso. Ah, pastor, mas tem uma placa na igreja com meu nome e eu me dedico tanto. Você quer uma placa do seu nome na igreja? É por isso que eu não oferto, porque ninguém vai saber o quanto eu ofertei, para depois dizer, ó, como o irmão é generoso, deu bastante dinheiro. Não, irmãos, a glória é de Cristo. Na igreja só tem espaço para glorificar a um, e é Cristo. A gente não tem jamais, nunca, que pleitear, que tentar chamar a atenção para nós. A atenção tem que ser dada a Cristo. A gente faz alguma coisa correta. Pastor, o sermão hoje foi bíblico. O Espírito Santo de Deus falou. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo, que ama a nossa congregação e que tem pastoreado ela por meio da pregação. Glória a Cristo. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Vou repetir, Satanás é sorrateiro. Ele vai tentar de todas as formas trabalhar no seu e no meu ego, tentando inflar o nosso ego, como o mundo faz. Por que você acha que um irmão briga com outro? Na maioria das vezes é o quê? Disputa de ego. Porque onde há humildade, dificilmente você vai ver contenda. Por quê? Porque a humildade não permite que a contenda se propague. Você já viu um incêndio num lugar que tem bastante água? Não, a água vai apagar o incêndio. A humildade é assim. Por que tem divisão na igreja como a gente viu em Coríntios? Porque estava tendo disputa de ego. Fulano está sendo mais reconhecido que eu. Dá mais atenção para X do que para Y. Mas a glória de Cristo. É só Ele que é glorificado. Então devemos tomar muito cuidado, irmãos. E a gente tem assistido isso. Parece que a gente não vê. Nas nossas ruas, quando você pega o transporte público, ou quando você entra no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta, anda de pé, você vai ver as placas de igreja, são as fotos de quem? Dos pastores, das bispas, dos apóstolos, dos missionários. Você vai ver o show gospel, os músicos querendo ganhar dinheiro e querendo fazer o seu nome. Você vai ver na internet a disputa por curtidas e seguidores. Até esse nome, irmãos, é diabólico. Seguidores. Eu fiquei impactado, irmãos. Eu não gosto de ver essas coisas, mas acabo vendo. Recentemente teve uma disputa de futebol e eu nem gosto mais de esporte. Depois que eu me converti, o foco tem sido outro.
Mas assim, desde que tudo seja feito por ordem da essência, se você tem algum gosto pelo futebol, a gente já explicou, não pode ser apaixonado. Mas eu fiquei assustado, porque tem uma pessoa que a gente conhece, pastor, que disse que uma das suas paixões é um time de futebol chamado Flamengo. E o principal jogador do Flamengo se deu o trabalho de fazer acho que uma placa, não, cartaz, bem-vindo ao inferno, dizendo que o estádio que eles jogam futebol, o Maracanã, lá no Rio de Janeiro, é o inferno deles. Que quem chegar lá, eles do Flamengo, vão vencer porque eles têm o fogo do inferno do lado deles. E a pessoa diz que é apaixonada por um tipo de futebol desse. E influenciar outros a esse mesmo tipo de paixão insana. Quando eu falei isso alguns anos atrás, um monte de gente disse: pastor, o senhor é louco, o senhor é insano, o senhor tá vendo coisa onde não existe, meu irmão. Essa pessoa está falando o evangelho correto, mas ela não vive o evangelho correto. Pessoas dentro da própria igreja, quando era na boca do rio, se levantaram contra. E até hoje existem pessoas que podem até pensar diferente do que eu estou falando aqui. Mas tome cuidado. Porque eu assisti com tristeza a vida da igreja desse pastor mudar. Quando eu comecei a assistir esse pastor, alguns anos atrás, ele era bem pouco conhecido no Brasil. A igreja dele era bem simples. E atrás era um fundo azul, nem azul igual o nosso, não, um azul clarinho, com branco, aquele branco assim, chamuscado. Aí a gente botou a cruz. Aí um monte de gente foi contra quando eu quis colocar a cruz atrás do púlpito na boca do rio, dizendo que ia tornar a nossa congregação parecida com a igreja católica. Eu disse que de forma alguma a cruz é um lembrete que a marca que somos cristãos é que negamos a nós mesmos, carregamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. E a cruz nos lembra o tempo todo que pregamos o Evangelho de Cristo e este crucificado. Poucos meses depois, esse pastor colocou uma cruz atrás do púlpito na igreja dele. Está lá até hoje. Não sei se ele assistiu a algum culto nosso. Hoje, a igreja desse pastor, eu me assustei. Eu não assisto os cultos. Mas assim, eu vejo algumas coisas. O culto parece um show. À medida que ele foi se tornando mais famoso, mais rico, e ele então pôde colocar em prática aquilo que estava no coração. Então, você percebe que tem um monte de show de luzes. A igreja que tinha um ar bem claro, assim, calmo, tranquilo, agora não, é tudo escuro, cheio de cortina. Parece que você está num ambiente de show. Prega a teologia correta. Mas e a vida correta? A vida correta não é importante. A gente já prega a teologia correta. Como assim não é importante? A teologia correta por si só, irmãos, a gente já repetiu e não salva. Por isso que não adianta. Foi o que Jesus disse. Eu quero já concluir. Na época de Jesus, quando Jesus veio, começaram a acusar Jesus que Jesus queria mudar a lei de Moisés. Jesus foi bem direto e disse: eu não quero mudar a lei de Moisés, eu vim para cumpri-la. A lei nunca vai mudar. Ela é perfeita. Quem precisa mudar somos nós que somos imperfeitos. Aí Jesus disse para aquelas pessoas: se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês me reconheceriam. Moisés falou de mim. Você sabe quem foi o sucessor de Moisés? Quem sabe o sucessor de Moisés? Josué. Você sabia que Josué e Jesus é o mesmo nome? Significa Deus salva. Só que Josué é em hebraico e Jesus é em aramaico. E você sabia que o nome de Josué não era Josué? Como era o nome de Josué? Oséias. Por que o nome dele foi mudado? Porque ele apontava para Cristo. Quando Moisés disse: virá
um profeta, que se o povo não seguir depois de mim, se o povo não seguir, será morto. Aí o povo dizia, mas a gente é descendência de Abraão. Jesus, descendência de Abraão? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Qual foi a resposta deles? Não tem nem 50 anos e viste Abraão? E Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí todo mundo se arrependeu, dobrou o joelho, chorou. Foi assim? Não, pegaram pedra para matar Jesus. Apedrejado. Percebe, irmãos? Não adianta você pegar um pastor do passado como Spurgeon e traduzir um sermão dele. Mas você procura viver da maneira correta. Não adianta você falar que você é cristão se você não procura viver como Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. O que a gente tem aqui, por mais que você despreze, o que a gente tem aqui é muito valoroso. O que a gente tem aqui, dinheiro no mundo não consegue comprar. Cristo. Nós somos o corpo dele. Nós somos a igreja, a noiva imaculada, sem mancha. E você acha que Satanás vai facilitar a nossa vida? Vai deixar a gente viver para a glória de Cristo tranquilamente? É isso que você pensa? Ou você nunca ouviu quando o apóstolo Pedro, nosso irmão do passado, disse: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o nosso adversário, ele está lá longe, ele está ao derredor. Se você não prestou atenção no culto, irmãos, o diabo prestou. E ele vai lhe provar com a autorização do próprio Deus naquilo que você aprendeu. Ah, mas eu não aprendi. Por quê? Estava com a cabeça onde? Por que você permitiu que as aves do céu roubassem a semente? É imperativo, irmãos, que vivamos como igreja. Não só no nome. Porque a gente já estudou a carta, está lá em Apocalipse, a igreja de Sardes. Você tem nome de quem está vivo, porém você está morta. É esse diagnóstico que você quer para você? É esse diagnóstico que você quer para a nossa congregação local? Que a gente tem a teologia correta, mas não vive a vida correta e por isso estamos mortos? É esse diagnóstico que a gente quer? E você acha que a gente vai conseguir ter uma vida cristã correta sem luta, sem combate, sem sofrimento? Quando Paulo escreve a Timóteo e diz: todos, não alguns, não quase todos. Você percebe que quando Jesus fala em Mateus 24, ele diz: todos se esfriariam. Ele fala assim? Ele diz: quase todos vão se esfriar, vão se multiplicar a maldade. Mas quando é escrito a Timóteo, diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. E como é que a gente acha que não vai ter perseguição? Como é que a gente acha que não precisa lutar pela fé que a gente recebeu? Então a gente tem que começar a aprender, irmãos, a combater o bom combate da fé. A valorizar o que a gente tem. A parar de ficar repetindo frases de efeito que agradam a nossa carne, mas que não glorificam a Cristo. A sermos mais estudantes da Bíblia e menos idólatras de si mesmo. Por que a pregação é tão severa? Por causa do amor. Porque Deus ama cada um de vocês e a mim. Glória a Deus por isso. Porque Ele só corrige a quem ama. É por isso que você não está ouvindo uma pregação motivacional aqui essa noite.
Por quê? Porque Ele te ama. E Ele está te amoldando a forma que é boa. Como Ele mostrou a Jeremias. Jeremias, sabe como eu faço com o meu povo? Vou lhe mostrar. Vai ali na casa do oleiro. O que é o oleiro? É simples, pastor. É quem vende óleo. Não, o oleiro é quem faz vaso de barro. Vai lá na casa do oleiro. Ele foi, era provavelmente parecido com Salvador, a geografia, que ele teve que descer na casa do oleiro. E aí ele foi lá na casa do oleiro e ficou de espiando assim, né? E ele viu o oleiro trabalhando. E ele fez um vaso, mas não ficou do agrado dele. E aí ele jogou o barro fora? Não. Ele desfez aquele vaso, mas usou o mesmo barro para fazer um vaso que ficou do jeito que ele queria. Ele disse, eu vou fazer assim com o meu povo. É isso que ele fez com a gente hoje. As mulheres vão ficar magoadas porque o pastor falou do ministério feminino. Não, porque eu já disse que a responsabilidade é minha. As pessoas vão ficar responsáveis porque o pastor falou do ministério de crianças. Não, porque a responsabilidade também é minha. Maior. As pessoas vão ficar chateadas porque é do louvor. Não, a responsabilidade também maior é minha, irmão. Quem foi chamado para pastorear essa congregação local fui eu. Se você foi chamado, por favor, se levante e se apresente. Tem gente que às vezes o pastor está falando e a pessoa está conversando em paralelo. Às vezes eu tenho vontade de dizer, você quer dizer alguma coisa? Pode vir, toma o microfone. Então tem que ter responsabilidade. E o que eu estou falando aqui hoje, em primeiro lugar, é uma exortação para mim. Porque se a igreja tem que ser transformada, se precisa de todo esse cuidado com essas coisas que foram ditas aqui, eu tenho muita responsabilidade nisso e preciso me arrepender e me amoldar à realidade de Cristo, ainda que isso possa desagradar a B e a A. Mas a nossa responsabilidade é ser fiel, para que naquele grande dia a gente possa ouvir a frase que todos sonhamos: vinde benditos de meu Pai. Você tem que dormir ao som dessa frase, irmãos. Por isso, como diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não fica com raiva de ninguém antes de dormir. Perdoe a pessoa e durma em paz. Tenha esse amor fraternal. Apresente a vida dos irmãos da igreja. Eu me lembro quando Dona Maria era viva. Eu creio que ela ainda está viva. Mas quando Dona Maria estava com a gente, você brincava com ela. Dona Maria, a senhora está olhando por mim, Dona Maria. Pastor, eu oro todo dia. Todo mundo entende aquele jeitinho dela, né? E a gente ora. A gente tem orado por cada um. Você nem sabe o nome dos irmãos. Nem quer saber. E às vezes tem raiva de quem sabe. Não, irmãos. Quero terminar dizendo que somos uma família. E se você não tiver alegria nesse lugar, você não vai ter nenhum outro. A alegria do cristão, ela começa aqui. Quando o corpo de Cristo se reúne, Ele está no meio de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a ouvir o que precisávamos ouvir, a começar de mim, Senhor. Nos ajuda a pôr em prática. Pois, como aprendemos, Senhor, não adianta apenas conhecer o caminho, é preciso percorrê-lo. Nos ajuda, Senhor, a completar a carreira, a não retroceder, a não olhar para trás, mas a olharmos para Ti, Senhor Jesus, e em Ti sermos fortalecidos, para que possamos glorificar o Teu nome a cada dia, com um comportamento condigno com o Evangelho que nos alcançou e salvou, por meio do Teu sangue bendito. Ajuda, Senhor, a nossa congregação, que faz parte do Teu corpo, Senhor.
a viver de maneira digna do Evangelho. Cada um de nós entenda a sua responsabilidade, o seu papel e também o seu privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser quem devemos ser para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga para o seu irmão e para você, em primeiro lugar, se doeu, é porque você está vivo. Amém. Glória a Deus.